Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui mais um episódio do podcast MedVet na Veia. O melhor e único aqui de Sorocaba. Muito bem. Vamos lá agradecer nossos patrocinadores. Primeiramente, TecBio, a melhor distribuidora das vacinas Recombitec aqui do Brasil. Sim. Vamos também agradecer aqui a Rede Decora, porque ora Sim. você constrói, ora você reforma, mas toda hora você Decora. Muito bem. Muito obrigado. Vamos agradecer também aqui a Pizzaria Prime, que também é do Dr. Danilo, que tá Aê, aqui. finalmente! Palmas da Pizzaria Prime! Cadê a Bruna? Faltou a Bru, né? Faltou o Bru. Faltou a Bru. Vamos agradecer também a creche Special Breeds da Luana, Melhor a Agro creche. Pet Paixão da Cláudia e também a nossa Zozoca Festeira, que dá pra gente os melhores brindes por nossos convidados. E agradecer com todo o amor e carinho do nosso coração, Ternário Stalk, que é o estúdio que a gente faz o nosso Obrigado, podcast. Eloá, obrigado, Gi, obrigado, Pedro. Pedro, muito Maravilhosos. Começando hoje, teremos risadas garantidas. Com certeza, com o Dr. Todos os Danilo. episódios têm risadas garantidas, mas olha, este homem que está aqui na minha frente é uma honra, porque eu sempre fui de pequenos na faculdade e esta criatura me fez fazer estágio com grandes animais, cavalos, que eu não sou muito dessa área, por causa do amor dele por dar aula. Tá? E já falei isso pra ele, né? A gente vai postar umas fotinhos aqui. Meu professor foi de farmacologia, semiologia de grandes e que mais? Clínica de grandes. Cirurgia. Que eram as minhas melhores notas, inclusive. Porque eu me dediquei tanto, né? Que eu não era muito boa. Mas, ao contrário do Vic, adora equino, queria trabalhar com cavalo. Mas a vida mudou, né? A vida mudou, exatamente. Doutor Danilo, muito obrigado por você estar aqui. Imagina, É um eu prazer, sempre um prazer que a gente se encontra, né? Mas ainda mais quando você está aqui, a honra de você poder estar agregando no nosso podcast. Sim. Então, por favor, primeiramente, como é de praxe, pegue e fale um pouco da sua história. Como a medicina veterinária entrou na sua vida, como ser professor entrou na sua vida, por favor. Show de bola. Gente, eu que agradeço, obrigado. É muito bom rever ex-alunos, Sim. né, que se tornaram, inclusive, grandes profissionais. É uma honra. Muito né? obrigada. Eu acho que, aí já falando da profissão docente, como o Vi falou, né? Sim. Eu acho que a grande realização de um professor é quando a gente sabe que a gente tornou alguém melhor que a gente. Então, essa é a caminhada. Então, te ver aqui, ver a sua trajetória é um orgulho inestimável, né? Encontrar com o Fabiano, Sim, enfim, sem né? chorar, hein? Com a Não, Tuane, mas vai chorar. A gente garantiu risadas e não choros, né? Nossa Dá senhora. Mas pizza, é mas não verdade. chora. Mas é verdade, a gente tem muito orgulho nisso. Essa é a realização docente, né? Sim. Essa é a verdadeira realização. Então, obrigado por terem me convidado, por estar aqui, né? Pra gente falar um pouquinho. Bom, então me apresentando, eu sou o Danilo Maciel Duarte. Muito bem. né? Antes de falar meu currículo, eu tenho orgulho de ser o marido da Bruna. Sim, né? O pai por da favor, Bibi né? e o pai do Francisco, Ai, do Tito. Bibi né? tá uma moça já, Tá. né? Tá indo pros seus 9 anos de idade. Caraca. Linda, maravilhosa. Daqui a pouco vai estar na faculdade, namorando. Cara do papai. Ela já vive pra cima e pra baixo no condomínio sozinha, andando de bike. Eita! Ela é muito companheira. É maravilhoso. Ela é uma criatura muito especial. E E Francisco? o Tito, né? Que é o nosso Tito, né? O Francisco também é um lindinho. Tá indo pros seus 3 anos de idade Já? também. Já. Meu Deus, tu não fermento pra Fala, essas muito crianças? tagarela, super inteligente. É muito legal. Que muito belezinha, gostoso. que belezinha. São muito parceiros. Muito, Que muito, belezinha. muito. Então, eu comecei na veterinária em 2005. Sempre quis fazer? Ou... Sempre quis e nunca tive dúvida. É. Né? Eu sempre fui apaixonado por animais, né? Não especificamente cavalos, embora eu tinha uma paixão indescritível por cavalo, e era uma relação muito íntima ao meu avô. E ele tinha fazenda e, assim, uma pessoa muito mais simples e tudo, então muitas vezes morriam os animais porque Morria. era hora de morrer Deus e quis. dar comida para encher a barriga. Eu e não sempre morrer sem cuidei assim, comer. sempre foi desse Isso. jeito. E eu falava, poxa, eu acho que a gente tem que fazer mais, algo diferente, alguma coisa a mais e tal. E aquilo despertava. Então, assim, todo fim de tarde, meu avô selava um cavalo, eu saía para andar à tarde, minhas férias muitas vezes eram assim, e aquilo foi despertando meu amor, até que eu entrei na medicina veterinária e comecei minha trajetória, né? Me formei em 2009 e fui trabalhar com equinos. Tive a oportunidade de trabalhar dentro da faculdade, que abriu, assim, uma porta imensa, né? Sim. E, enfim, fui trabalhar com cavalo de salto, mas sempre tentando encontrar felicidade. Então, embora trabalhar com cavalo me fazia feliz, nem sempre trabalhar em alguns locais me deixava feliz. Exatamente. Né? E aí, em 2011, eu entrei no Jockey Clube de São Paulo. E aí eu encontrei uma alegria. E é engraçado porque, até já indo um pouco em contra o nosso tema, né? Sim.
Eu uma vez era aluno e a gente, em galera, assim, pô, vamos no Jockey hoje? Vamos lá, vamos entrar lá. E a gente foi extremamente mal recebido. Falaram, olha, vocês só entram aqui se falar quanto que a faculdade de vocês cobra para atender cavalo, como que faz para cobrar cavalo tão barato. E assim, eu fiz uma promessa, falei, nunca mais eu entro nesse lugar. E aí em 2011 estava eu lá, trabalhando lá, feliz da vida, com uma realização profissional muito grande, que durou até 2016. E eu sempre quis dar aula, né? E eu parti para farmacologia porque a Bru, minha esposa, né, tirava muito sarro da minha cara com os protocolos de atendimento. Então ela falava, mas você fez tal medicamento, você usou isso e tal. Eu falava, eu usei. E a Bru é nutricionista. E eu falava, mas como você sabe que eu usei isso, né? Ela falou, você sempre usa. Não sabe o que tem? Aí eu falava, cara, tô fazendo alguma coisa errada, né? Porque você tem mesmos protocolos para coisas diferentes e tal. Aí eu falei, bom, estudar. E aí eu parti para farmacologia, fiz farmacologia clínica no Senac. E aquilo foi me desenvolvendo também uma vontade de dar aula. E aí surgiu uma oportunidade, né? Essa oportunidade, ela apareceu em 2015, se eu não me engano, meu primeiro ano de docência. E aí, a partir dali, eu falei, é isso que eu quero. Embora eu não me sentisse feliz no local que eu estava. Mas dando aula, sim. Mas dando aula, sim. Então, assim, estar na frente dos alunos e conversar e trocar experiências e tentar, muitas vezes, ser um mentor mesmo, uma oportunidade de vida, aquilo me despertava um sentimento, né? Mas eu não conseguia me desprender e nunca me desprendi dos atendimentos. Eu continuo clinicando, continuo fazendo, até porque eu acho que é a única forma que eu tenho real de me atualizar, né? Sim, com certeza. E aí eu fiz meu mestrado, e aí, por incrível que pareça, eu fiz meu mestrado em ensino dentro do departamento de cirurgia da USP. Que legal. E aí eu quis tentar mostrar para as pessoas a importância do docente dentro do ensino, né? Então, qual é o perfil dos alunos, o que o aluno busca, qual é o papel do professor dentro da sociedade educacional mesmo, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente precisa ser exemplo. Né? E aí você tem alunos que têm depressão, você tem alunos que querem cometer suicídio. Que tentam durante a carreira. Graduação. Você tem alunos que sofrem problemas pessoais, né? E eu lembro uma vez em conversa, inclusive dentro da universidade, né? Eu falando sobre o tema, falando, você quer ser psicólogo? Eu falei, não quero, eu quero só exercer minha profissão, que é docente. Sim. Eu sou veterinário, sim, mas também sou professor, né? Sim. E aí, falou, não, eu não quero saber se meu aluno quer ou não se suicidar. Eu quero saber que ele passe na matéria. Não, eu acho que tem que ser muito mais amplo, porque a nota que ele vai tirar, ela é um reflexo também do que ele vive, convive e passa. E por que não ser diferente? E continuo até hoje, né? Sendo professor, né? Muito batalhando, bem. Não é fácil fazer educação no nosso país. Todo semestre eu repenso e eu... Fala, eu não quero mais. Será mesmo que é isso pra minha vida? E eu tomo a decisão de desistir. A Kátia falou a mesma coisa. Ela acorda e fala, eu acho que hoje eu não vou. Exato. Eu tomo a decisão de eu vou parar, eu vou desistir e depois eu volto, né? E aí alguém me manda uma mensagem agradecendo o semestre, falando que foi bacana. Alguém me pede, tipo, espera só então eu me formar para depois você parar. E aí eu falo, viu, acho que ainda vale a pena mais um pouco. E assim vai seguindo. Mas os cavalos estão comigo o tempo todo, atendendo o tempo todo. E, enfim, isso me alimenta muito. Então, muito essa é a minha breve carreira, né? Nossa senhora. Quando você formou em 2000 e? Eu me formei em 2009. 2009. Você estava com quantos anos no início de 2009? 2009... Lembro. 10, 11, 12, não, uns 13. Era das contas. Acho que no primeiro colegial, em 2009. Aí, ó, você já estava formado. Eu já Vinícius estava... Eu não sei o que eu estava fazendo em 2009. É isso. Tô velho. Nós estamos, né? Pois é. Mas assim, eu passei por muitas coisas, né? E eu, às vezes, me sinto velho, real. Mas eu sou de 87. Então, assim, eu sou mais velha que você. Eu ainda tenho...
eu ainda tenho um caminho longo a Tem. seguir. Não beirou os 40, né? Você vai ver depois dos 40. É uma benção. Quando vira a chave dos 30... É muito estranho. gente, eu como e engordo. Isso não acontecia antes. Isso é muito louco. É muito Eu tô com louco. 31 e eu comecei a perceber. Vamos Vira às uma piadas. Vira uma chave. Você tinha cabelo? Tinha muito Era cabelo. cabeludo. Na época de dar aula? O Na quê? faculdade. Não, mas quando ele tava na faculdade, ele era cabeludo, Era cabeludo. cabeludo, de Jesus. encostar na parede, assim, ó, com o cabelão, assim, debaixo do ombro, barba, e o professor olhar pra mim e falar, cara, esse não vai dar nada. Se ele estiver vivo, se o professor estiver vivo, ó, deu bom, viu? Não, e ele falou pra mim, ele falou, cara, eu achava que, assim, sabia das suas notas, então era um aluno que eu não escrevia nada na aula, porque eu não lia, eu não conseguia ler aquilo que eu escrevi, minha letra é horrível. Eu também acontecia isso comigo na sala de aula. É, Eu escrevia, incapaz. depois eu olhava pro caderno e falava assim, foda-se. Não sei o que eu escrevi aqui, não sei, porque eu acompanhava o professor falando e tal. E eu sempre li muito livros. Então, cara, ia lá na biblioteca, pegava o livro, a matéria dele é essa, o capítulo é esse aqui, lia, falava, pô, o professor falou pouco até do que eu li. E isso era uma rotina, e assim ia, né? Nossa. Tinha amigas que Que me faziam deram. resumo, Eu. aí, as amigas que me deram o avental, porque elas me davam esses resumos, então eu Cara de pau. sabia o que ia cair na prova. Eu tinha a leitura, mas às vezes eu não sabia o que caía na prova, né? Eu não tinha anotado. E aí, eu li o resumo um dia antes da prova e tal, e ia Nossa. pronto pra fazer. Ó, olha que o professor tá dando dica aí pros alunos. Dica errada, hein? Pior que Leia e não. se prepare um dia antes. Mas você sabe que eu falo isso pra eles. A leitura, ela precisa ser diária. Quando É. o aluno chega pra mim e fala assim, professor, eu estudei muito pra sua prova. Virei a madrugada estudando. Já vai dar ruim. Aí eu falo, ô, filho, boa sorte, né? Que bom, né? Mas no fundo eu tô, que dó. Porque o cara vai Não vai fazer a adiantar prova nada. cansado, Vai. mentalmente esgotado. É. Aí você fala, tá, e qual é a chance de você não responder algo que você realmente sabe? Nem me É fale. gigante. Eu nunca me esqueço daquela prova Gigante. maldita que tinha uma pergunta de locomotor. Nunca acertei, fiz ela 2 vezes e errei as 2 vezes. Aquelas provas que repetem, fala, vou colocar essa aqui, a galera errou mais. A Exato. chance de Aí, acertar de novo. errei Aí de errar novo. outra vez. Fala assim, mas viu, ainda você foi bem, porque pelo menos você mudou a sua resposta. Você evoluiu um pouco. Exatamente. Não acertou, mas, Mas evoluiu. evoluiu. Esse errado do mesmo jeito. Aí, pelo amor de Não, Deus. eu errei alternativa diferente, mas continuei não errando. É o que erra com convicção. É, Ele erra ai. sempre na mesma. Ninguém merece. Mas é Vamos isso. lá, Dan. A gente tá aqui com um tema que eu acho que vai ser muito legal. Acho que principalmente os recém-formados vão pegar e se identificar Ó, bastante. Larissa Manoela tá aí, Ou então quem tiver na graduação. Quarto, quinto ano também. que o já tá pessoal vai... terminando, né? Sim. E aí, o tema é, Vinícius. Me formei. E agora? E Pra não se agora? falar me... E agora? E agora? O que, assim, porque a faculdade, ela não te prepara pro depois, né? A merda toda que a gente encontra depois, você fala, ué, mas e agora eu tô sozinho, né? Porque por mais que a gente pegue a parte técnica, tô afiado na parte técnica. Coisa que a gente não sai 100% afiado. Mas, tipo, aquela coisa, vou fazer um plantão sozinho. Vou ter que lidar com o tutor. Cada tutor, quando morre o animal, reage de um jeito. Exato. O tutor, às vezes, tipo assim, você fala assim, ó, tá aqui o orçamento. Ah, não, mas eu não vou fazer. Ah, agora quando eu recuso o orçamento, eu não sei como é que pega e faz. A faculdade não ensinou. Então, tem muita coisa. Como é que eu vou chegar em uma clínica pedindo emprego? Então, Como é que você vai argumentar com esse cliente, né? Ah, tá bom, não quero fazer clínica. Que eu escuto muita gente falando isso e eu acho um erro. Porque a clínica é a base de tudo, então acho que as pessoas tinham que clinicar pelo menos um pouquinho, em qualquer área que ela fosse. Mas tem muito, por exemplo, a galera que quer fazer a docência, que é o meu caso, por exemplo. No caso do Vi. A gente sabia que tinha que... A gente escutava artigo, participe de congresso, não sei o que lá. Mas você não tinha uma matéria que falasse pra você assim, olha, você quer ir pra docência? Começa assim. Ó, você quer... Entendeu? Eu fui descobrir agora. Não tem, né? Não tem. E eu acho que nenhuma faculdade prepara ninguém para sair dela. Então, é ruim, não é isso? Nem tanto que chega no final, os alunos sofrem muito, né? Os processos psíquicos se intensificam. Sim. Uma por conta das matérias também, porque entre matérias não só mais difíceis, mas mais complexas no seu todo, né? Sim. Tipo uma cirurgia, por exemplo, mesmo processos clínicos onde envolve inclusive eutanásia, enfim, Sim. então tudo isso fica muito mais pesado. Mas eu começo dizendo que assim, todo mundo entra na faculdade para sair.
todo mundo entra querendo que esse dia chegue. Exatamente. Então, o mais rápido possível. É isso. Então, primeiro é esse foco e pensar nessa realização. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, preparar para sair, se vocês me perguntarem, eu hoje me sinto preparado para atender tudo e fazer qualquer coisa? Não existe Não. isso. Não. Eu acho que se eu dissesse que sim, o que me faltaria era a humildade. Sim. E não me sobraria a capacidade. Sim. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é saber nossas limitações. E eu acho que se um dia também eu me sentir completo, eu preciso pendurar meu avental e falar, acabou meu tesão. Sim, sim. Com certeza. Sim. Porque o que me motiva é isso, né? Exato. A dificuldade e tal. Sim. Eu acho que esse tema é um tema que não tem uma receita de bolo. Agora, fato é que quando eu era aluno, eu não ouvia as dicas e os conselhos de quem podia me dar. Exato. Acho que quase Né? ninguém escuta. Exato. Eu tinha um professor que ele falava, ai se os jovens pudessem, e ai se... Não, perdão. Ai se os jovens soubessem, e ai se os velhos pudessem. Exatamente. Então, e ele tinha muita razão nesse processo. Então, assim, a gente tem dificuldades, às vezes, de entender. Por exemplo, quando eu saí, eu falava, cara, eu estudei tanto. Eu trabalhei dentro da faculdade, eu fazia plantões, eu ajudava em tudo, eu trabalhava em tudo, fazia tudo. E por que eu não consigo sair para atender? Por que eu tenho que cobrar mais barato? Aí, hoje, eu olho para trás e falo, cara, como é que alguém ia colocar um cavalo com seus milhões de reais na mão de um menino Sim. de 22 ou 23 anos? É a sua idade, Vitor. Eu me formei com 23. Então, assim, você trocar os papéis é algo importante. E entender que na nossa profissão a gente tem uma coisa boa. Quanto mais passa o tempo, Melhor. a ideia é que a gente se torne melhor, Exato. que a gente ganhe mais. Exato. Porque isso é contínuo. Né? Então, as dificuldades virão nesse começo. Né? E aí, assim, essa dica, talvez, ou o que fazer, né? Me formei e agora? Se a gente puder voltar um pouquinho no tempo e falar assim, eu estou na faculdade. O que eu faço agora? Exato. Né? Primeiro é separar o que é mais importante do que é menos importante. E não do que é mais legal pro mais chato. Essa é a primeira coisa. E a segunda é pensar no futuro mesmo, do que eu quero. Então, por exemplo, um programa de residência médica. Poucos fazem. E é legal. É legal. Aí você fala, poxa, mesmo o salário inicial de uma faculdade pública hoje é muito bom. Um programa de residência de verdade, não um programa de aprimoramento, que também é bom, mas a residência paga mais. E aí, você fala, tá, como eu faço? Ninguém prepara esse currículo. Não. E dá pra gente preparar desde já. Sim. Dá pra gente entrar nos editais e olhar, olha, a nota é 10, o corte é 7. Então, você tem que ter, vamos chutar, tá bom? 4 publicações. Beleza, 4 publicações. Eu tenho 2. Vou fazer mais 2. Isso. Porque senão eu parto de 9,5. Exato. Sacou? Eu tenho que ter, se eu tiver uma pós-graduação, até um ponto. Se eu não fiz nenhuma, agora eu tô partindo de 8. E aí, quando você começa a fazer os cortes dessa forma, você fala assim, meu Deus, eu não vou passar. Então, se a gente prepara, olha, você precisa ter iniciação científica. Precisa ter 2. Precisa ter 2 monitorias na graduação. Precisa ter 4 publicações de artigo. Precisa ter tantos congressos. Aí você fala, bom, eu vou me planejar. O que muitas vezes falta na nossa vida é isso, né? É planejamento. Sim. Então, se eu sou aluno, eu penso o que eu quero e falo, poxa, eu teria feito diferente. Eu não fiz isso quando eu era aluno. Porque eu não tinha também a sabedoria, né? E, enfim, a experiência que eu tenho hoje. Mas eu falo isso com meus alunos, mas nem sempre eles escutam. Quando escuta... Ótimo. Show, eu tive uma aluna, a Letícia, enfim, espero que um dia ela escute, né? Eu sou completamente apaixonado pela trajetória dessa menina. Ela fez monitoria comigo, a gente conversou muito sobre isso no carro, enquanto ia atender os cavalos, voltava para o hospital, enfim. E eu falei para ela, Lê, se prepara, faça estágio onde você quer trabalhar, faça estágio onde você quer fazer residência, já prepara teu currículo, vamos ver o que falta e prepara, né, essas coisas. E muito bem. E assim ela fez e passou em Pirassununga. Aí, tá vendo? Então, poxa, qual é a minha realização, né, com isso? É maravilhosa, Sim. né? Então, existem vários caminhos, mas a primeira, talvez, primordial, se a gente ainda é aluno, é preparar. E aí, sem vitimismo, né? Não tenho, e agora? Faz. Nossa, mas eu devia ter feito isso em 5 anos, eu tô sem 6 meses. Faz. Eu já me formei, e agora? Consigo? Consegue.
Vai ser um pouco mais demorado, Exato. talvez, mas dá. Essa preparação, ela precisa ser muito importante porque eu quero fazer estágio, eu sou aluno. Mas quando eu me formo, às vezes eu não me sinto preparado tecnicamente, né? Sim. E aí eu vou pedir estágio. Então imagina, eu sou um recém-formado, eu chego pra você, eu vi, posso fazer um estágio com você lá? Cara, eu acabei de me formar, mas ainda não tô seguro. É duro? Sim. Até legalmente como vira esse processo, né? Sim. Então você precisa falar, olha, você devia ter feito isso antes. Exato. Né? Então é difícil. Agora, quando se forma, eu acho que os caminhos são muito variados, dependendo do que quer fazer, né? Para clínica, eu acredito que a residência hoje seja o melhor caminho. Tá. Residência e aprimoramento veterinário, né? A pessoa ficar ali no internato, assim, dentro de um hospital. Independente do que seja. A gente vê residentes que saíram, às vezes a pessoa vai trabalhar com outra coisa. Às vezes o cara faz em clínica e trabalha depois com imagem. Sim. E tá tudo bem, mas ele fez a clínica. Sim. Ele se importou com aquilo. É o que eu falo. Ele fez a base. Eu falo pra Exato. galera, não importa que área você vai escolher. Se você vai trabalhar... Desculpa. Se você vai trabalhar com raio-x, com ultrassom, com patologia, com A clínica é no mínimo 2 anos que você tem que pegar e ficar pra você Eu acho demorar. E quando os veteranos falavam isso pra mim, porque eu tive muito desespero de, quando eu saí da faculdade, de entrar na pós. E aí, 2 veteranos que conversaram comigo, o Dr. Guilherme Ventura, que é ortopedista, e o Dr. Adelmo, né, que já é falecido. Uhum. Eles falaram assim pra mim, olha, não faça pós agora. Clinique 2 anos, pelo menos, pra você poder entrar na pós. Eu escutei aquilo a primeira vez, eu falava, gente, esses caras não sabem o que eu tô falando. Os caras com 15 anos de formado, eles não sabem o que estão falando. Aí depois eu comecei a namorar o Vinícius. Ele falou assim, viu, atenda mais um pouco. Passe por mais alguns plantões, atenda em lugares diferentes. Depois você decide. Aí eu virei e falei, pô, mas esse menino também não sabe o que tá falando. Tanto é que quando a primeira vez que eu entrei na pós-graduação, os professores falaram assim, olha, o mínimo é 2 anos pra vocês entrarem nessa pós. Eu peguei, a primeira foi de cirurgia. Aí, porque, tipo, ele falou assim, eu vou comentar aqui de uma técnica, isso vocês não aprenderam essa técnica, porque eu falei assim, o porquê não fazer essa e fazer aquela? Se você não sabe nem essa, porque como que eu vou pegar e ensinar você a fazer a nova? Eu vou pegar e comentar de por que não utilizar esse medicamento no pré-cirúrgico ou no pós-cirúrgico, mas se você não tem experiência com esse, como que eu vou ensinar um novo pra você? Então, assim, ele fala assim, ó, o ideal é vocês estarem aqui depois de 2 anos no mínimo de formado. De clínica. É. E aí a galera enfrenta muito a questão de, por que ninguém quer atender clínica, né? Primeiro porque é hard, né? É uma parte meio hard, assim, da nossa profissão. E segundo, porque a galera sabe que vai pro plantão, né? E convenhamos, né? Há uma desvalorização, né? Total. A galera De trabalhando fazer 12 horas, plantão. ganhando, sei lá, 80, 100 reais. Então, enfim, às vezes até menos que isso. Exato. E aí, isso desestimula Muito. né? Muito, muito, muito. Só que, vamos lá. Eu tenho um pai português, um pai que muitas vezes fazia com que eu criasse casca. Hoje eu entendo um pouco mais, até por ser pai também, né? Algumas ações, mas que doíam na época. Sim. E quando eu me formei, ele falou pra mim, ele falou, cara, tem gente da limpeza lá, eu não tô desmerecendo de jeito nenhum, Sim. mas, né? Que na minha empresa que ganha mais do que você, né? E, assim, eu poderia seguir qualquer outro caminho, né? Eu falava, ok, mas eu sei o que eu quero, né? Então, assim, tem que ser muito resiliente, porque Muito. o começo é isso. É muito difícil. Né? E aí até uma vez a gente entrou numa discussão e eu bati firme, assim, com o meu pensamento na questão de cobrança. Porque eu acho que a gente tem que sim valorizar a nossa profissão e tudo mais. Agora, tem equipes, por exemplo, você vai entrar numa equipe ou fazer um plantão, por exemplo, nesse sentido. De clínica de pequenos, ou mesmo eu, quando cavalos, né, ficavam internados, eu ia fazer os plantões. E, olha, você ganhou R$50 para fazer esse plantão inteiro. Mas fala assim, cara, eu vim à noite, aí eu comi um Mac. Quando comeu. Aí gastei para chegar até aqui. Então, né? os R$50 já foi no Mac. Aí eu trabalhei às 12 horas, né? R$0. Vou tomar um café. E aí eu falei, legal, negativei 30, né? Eu saí para trabalhar e fiquei mais pobre, né? Aí você fala, cara, isso não é justo, né? Agora, a gente pode discriminar ou recriminar um jovem que sai e cobra mais barato do que a gente, sendo que a gente mesmo está fazendo isso com o jovem que está entrando no mercado.
Exato. né? Você, Então, você já veterano está pagando pouco para isso, esse jovem que está exato. vindo. E aí é um ponto importante da gente pensar, porque esse cara que sai e muitas vezes faz com que o valor do agregado dele seja mais baixo. É porque ele não, é porque ele quer trabalhar rápido em uma consulta para não ter que E pegar e é uma ficar no plantão. alternativa que precisa. Só que é um ciclo vicioso que a gente precisa tomar cuidado. Porque a verdade é que as remunerações veterinárias já são baixas. Exato. E aí, se você deixa com que essa bola de neve fique crescendo, cada vez vai ser menos. Exato. Porque nós temos mais de 500 faculdades de veterinária no país. Sim. Né? E aí, eu acho que assim, aí respondendo uma outra questão também do que fazer depois que forma, é pensar no 5%. Né? Quando a gente pensa na quantidade de faculdades, tem muito aluno que vem e me pergunta. Fala, e aí, assim, né? Eu confesso que essa questão de professor Danilo ou doutor Danilo, no fim, eu sou sempre o Dan, né? Sim. E eu costumo falar também que, assim, era meu sonho quando eu me formasse, me chamarem de doutor Danilo e tal. E aí descobri que só me chamam de doutor Danilo quem não me ama de verdade, ou quem quer me apresentar, ou fazer algo, né, mais técnico, porque, no fim, teu apelido de infância é quem te ama de verdade e tal. Sim. E muitos alunos me chamam de Dan, né? Sim. E aí eles vêm falando, Dan, tem mercado? Tem lugar para eu trabalhar? Tem. Porque sempre vai ter lugar para quem é bom. Exatamente. A gente tem que estar sempre no 5%. Quem é bom e ético também, né? É, sim. Sempre tem que estar no 5%. Sempre. Sim. E trabalhar muito, estudar muito e ser resiliente. Meu pai sempre falou, apanhar muito e não cair. Não pode ser nocauteado, você tem que continuar em pé. Então fica ali, aguenta. Tá, eu preciso fazer um plantão? Beleza. Tô aprendendo. Então encara como aprendizado, não como um recurso financeiro, porque isso tá errado. Mas vai e cria asa. E quando for a tua vez, não faça igual. Não paga esse valor para quem começa. E assim vai. É porque eu acho também que depois que a gente tá há um tempo, algumas pessoas, né? Há algum tempo de formado, parece que a gente esquece do começo. É verdade, não é? É verdade. A gente esquece de onde a gente veio, que a gente também passou por aquilo. E eu falo pro Vinícius, né? Eu tive muitos estágios bons durante a carreira, mas também tive muitos estágios estranhos. Pra não falar outra coisa. Eu acho que daí já entra uma questão que também a faculdade não te prepara para isso. Quando você começa a trabalhar por você mesmo e não pros outros. E aí, tanto é que até o Jonathan pegou e comentou isso aí, né? Que a faculdade não prepara líderes. E aí você tem que pegar e criar a sua clínica, criar a sua equipe, gerir o seu negócio. E aí sim você pega e começa. Não, mas eu queria pagar pra esse cara bem, mas eu não cobrei bem daqui, senão depois meu lucro vai cair, mais o imposto, tem mais um monte isso. de coisa que você tem que pensar. E aí eu falo pro Vinícius, né, que as coisas que eu passei nos meus estágios, que me fizeram chorar, por exemplo, e que foram grosserias, e que as pessoas podiam ter falado de outra forma, eu falo pro Vinícius que eu tento ser diferente com as meninas. É isso aí. Isso é mudar o mundo, né, Paty? Exato. Eu tento de verdade ser diferente com as meninas. Eu sou brava, eu sou chata, isso eu reconheço. Mas eu tento ser o mais acolhedora que eu consigo. Levar a menina pra pegar e comer o McDonald's sem carne por ser vegetariana, entender, a não dar Júlia risada. coloca... Ela comeu a pizza toda. E não reclamamos. Ela coloca batata frita no lugar da carne, gente. E a gente não ri. Mentira. A gente ri. E tira foto. Mas a galera, eu acho que esquece um pouco de onde veio, né? Que você também já passou por isso, cara. Nossa. Você também já foi recém-formado. E quantas vezes, né? Agora, isso também serve. Eu acho que a gente só tem que saber definir na vida muito bem aquilo que a gente quer. E às vezes a gente faz estágio e eu falo para muitos alunos, cara, você não gostou? Não, ótimo. Então é o que você não vai fazer. Não, porque você também aprendeu. Exatamente. O que você não acha certo, exatamente. o que você não pode fazer Aprendeu igual. O que não fazer. O que não fazer. Porque são seres humanos, né? E às vezes a gente também não tá num momento legal. Exato. A gente não é igual todo dia. E aí, cara, pega um mês, sei lá, com uma perda pessoal, cara, aí o pessoal vai fazer estágio contigo, você tá, azedo, difícil. E a pessoa sai falando, nossa, puta... Cara, trabalhar lá com eles é horrível. Não dá, o cara não sorri pra nada. O que ele tava passando? Eu não sei. Então, vai, toca a vida, né? Sim. Para de reclamar. E beleza, né? Sim. Bom, mas é isso. E pensando no docente, né, Paty? Sim, Que você tinha falado né, da pergunta. Cara, isso pra mim foi difícil, hein? Foi. Porque eu não trabalhei e não estudei para ser docente, né? Eu me tornei docente. Então. Né? E engraçado que minha vida toda eu me sustentei docente. Então, na faculdade, eu dava aula de violão para me sustentar, eu dava aula de capoeira para me sustentar, enfim, para conseguir ter minhas coisas, para ajudar em casa, pagar metrô para ir, para sair com a namorada, enfim. E eu sempre tive essa coisa de gostar de ensinar. E quando eu tive a oportunidade de
de ensinar, eu estava saindo da pós-graduação. E aí eu descobri na faculdade que fazer mestrado, doutorado, enfim, seguir carreira docente era necessário se eu quisesse continuar como docente, né? E eu não sabia disso, eu já era docente. Né? E aí eu falei, bom, e agora? Então vou tentar entrar no mestrado. E aí foi onde eu me assustei. Porque meu currículo não estava preparado, assim como eu tô dando o toque e tal. E é fato, aí fazer uma crítica, se seleciona hoje muito mais para mestrado pessoas que estão saindo imediatamente da faculdade. Né? Ou saindo imediatamente de um programa de residência. Então, veja, quando eu entrei no meu mestrado, eu era chefe do programa de residência médica do Jockey Club de São Paulo. Né? Eu já era professor. Uhum. Eu tinha pós-graduação em farmacologia clínica. E meu currículo não atingiu a nota mínima da USP. Né? Você fala, mas por quê? Porque eu não preparei o currículo. Sim. Não tinha a quantidade de publicações que eu precisava. Eu não tinha certificados. Nossa senhora. O Vinícius tem todos, eu não tenho nenhum. Então, eu tinha uma pasta com certificado. Aí, minha maior hora de estágio era o do estágio que eu fiz remunerado na faculdade. Houve uma seleção dentro da faculdade, era para um único aluno da instituição. Eu passei. E trabalhei lá, sei lá quantas horas lá dentro. Era da 1 às 7, foi por 6 meses, isso direto. Eu fazia plantões, enfim. Como é que eu comprovava isso depois, cara? Eu não tinha esse certificado. Eu tinha comprovação na carteira. Aí eu tive até que entrar com recurso solicitando porque eles validassem minha carteira assinada. Sim. Porque eu não tinha um certificado escrito. Você foi. Danilo, E, surgiu a possibilidade. E às vezes a pessoa que assim é pós-graduada tem muito mais... Não menosprezando quem fez o mestrado, pelo amor de Deus. Claro. Tem muito mais capacidade, muito mais habilidade de fazer alguma coisa. Muito mais prática. Porque tem muito mais prática. A pessoa fez alguma coisa rápido para poder entrar no mercado, tem toda a habilidade do que alguém que foi direto pro mestrado. Porque o mestrado é muito mais... Eu acho que sempre vai ter, no fim das contas, é sempre a pessoa. É sempre um ser humano que vai ter falhas ou qualidades, enfim. Então, assim, se o cara entra direto, talvez academicamente ele seja fantástico. Sim. Academicamente, eu digo com o perfil docente. Sim, Isso, mas tecnicamente não, às vezes. Mas tecnicamente, talvez ele não tenha passado por coisas que uma pessoa que era muito profissional se tornou ao longo da carreira, porque o cara atendeu um monte e tal. Aí, assim, tá, e o que deve buscar? O que é melhor? Eu acho que a questão não é nem melhor. Durante o meu mestrado em ensino, eu fui ver que o ideal seria que as faculdades dividissem quase na metade essa característica de docente. Sim. Essa seria uma faculdade, tipo, ideal, um desenho perfeito, né? E que as faculdades deveriam se dedicar mais à formação pessoal do que técnica. Isso é até estranho, mas a gente na faculdade não consegue tornar uma pessoa boa. Não. Jamais. Tecnicamente, talvez sim, mas uma pessoa ser boa não vai. Se a pessoa é uma pessoa horrível, ela vai continuar sendo uma pessoa impossível. lixo. E aí você pode até tentar ser o exemplo dela, com a forma com que você conduz, com o jeito que você explana o teu amor, aquela profissão, as coisas. Mas ser o exemplo é uma coisa, né? Agora a pessoa conseguir... Isso, é difícil. E aí, muitas vezes, você coloca no mercado pessoas que podem ser até tecnicamente boas, mas que não contribuem à sociedade de uma forma tão favorável. Sim. E isso é complicado, porque poucas pessoas no nosso país se formam. Em torno de 8% se torna um profissional de ensino superior, né? A gente é uma parte muito pequena da sociedade. E aí, se você pensar que essa pessoa não foi trabalhada para ser alguém que contribui à sociedade, né? Que realmente é um ser que pode ajudar, é difícil. E a faculdade não prepara para isso. Também não. Também não prepara. E tecnicamente, hoje em dia é pior ainda, né? Porque é 60% EAD, né? Nossa. Eu acho que a gente tem muito que melhorar nesse ensino. Se vocês me perguntarem se acredita nesse ensino, eu falo que eu não tenho mais como ir contra. Não tem mais como. Não tem mais como ir contra. Assim, se a gente bater contra, é igual... Sei lá, minha avó, nos anos 2000 e pouco, falar que era um absurdo esse negócio de internet. Tipo, esse Google, só vai aqui... É do demônio esse negócio. Não sabe de nada. Procura aqui na Barça. na Rússia Cultural. Nossa Senhora! Então, assim, não tem mais jeito.
Agora, a qualidade disso, sim, é contestável. O quanto se ensina através disso, sim, é contestável. E aí a gente vai ter que ter recursos para mudar. E aí eu te pergunto, como que a gente faz no sentido assim, já que essa galera nova aí, né, tá pegando essa porcentagem de EAD, tá tendo esse ensino meio duvidoso, e essa galera vai concorrer com a gente, né? Essa galera vai vir pro mercado, né? Sim. E aí a gente faz Mas o quê? acho Dá que uma voadora no peito nem o da Danilo galera? falou, né? Posso colocar mais Pode! uma pitada nisso? Pode! Fogo no parquinho. Tem muita gente que está formando e que fez, né, ou a faculdade ou até seu ensino médio, então, inteiro EAD, porque era a pandemia. Sim. Então, a gente tem, às vezes, coisas mais básicas do que a questão técnica mesmo, médica, para falar. Dificuldade de fazer... Regra de 3. Exato. Uma conta de uma dose. Contas de farmaco. Exato. Como que eu sei quanto que eu vou aplicar no meu paciente? Poxa, eu não sei multiplicar por 10 para andar com a casa para direita ou para esquerda e eu errei. Poxa, era para fazer 1 e eu fiz 10 ml. E aí você aparece no Fantástico. Você fica veterinário famoso, matou você fica o paciente famoso, porque não soube fazer regra de 3. Exato. Isso aconteceu uma vez que... Lembra que era o Maxicla 2%? Aí o Rodrigo ligou pra gente que o estagiário dele, ao invés de aplicar 003, aplicou 0,3. Então, tipo, 10 vezes a mais. E o bom é quando acontece essas coisas, aí a pessoa fala assim, o que vai acontecer? Você fala assim, não sei. Né? Não sei. Não sei, porque a dose não era essa. Exatamente. Não é a dose. Quando é a dose recomendada, a gente sabe. Agora, quando é o erro... Então, assim, né, eu acho que a pessoa não pode ser vítima desse processo. Então, a primeira coisa, cara, eu me formei, beleza, eu tive uma parte AD, legal. Não tenho anatomia tão bem, né? Não sei tão bem uma semiologia, um exame clínico. Não tive oportunidade na minha faculdade de operar tanto e tal. O que eu faço? Eu tenho duas escolhas. Ou eu viro vítima do processo. Ou correr atrás. Exato. Exato. E aí eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque Exato. independente da área, o cara tem que estar naquele 5% que a gente falou. Exatamente. Então, eu me formei. E agora, o que eu faço? Estuda, eu tenho que correr atrás e entender que talvez a parte mais mole do processo era a faculdade. Exatamente. Com certeza. A faculdade ia lá, dava risada com os professores, comia coxinha, fazia prova. É isso aí. Tomar café, lembra? A gente tomava café. Essa era a parte mais legal. E o Danilo falava assim, vocês quando terminarem vão sentir saudade. Eu falava assim, sentir saudade, o caramba, eu quero jogar uma bomba nessa faculdade. Não vou sentir saudade de nada. Sim, eu sinto. Mas aí também entra uma coisa que a Patrícia falou e o Danilo complementou, né? E assim, essas pessoas vão competir com a gente. Depende, eu acho que não. Pode ser que no início vai lá e fala assim, minha consulta é 30. Um absurdo pra pegar e chamar cliente. Mas daí vai pegar, vai ver que é ruim, que mata o cachorro, que mata o cavalo, tudo que não dá certo. E depois vai voltar pra quem tem competência. Isso eu acho que é a vida. Eu também acho que a seleção natural acaba não ajudando pode a parar gente. no tempo. Sim. Não, com certeza. Mas sabe o que eu acho também? Eu falei até isso pra Kátia no podcast que a gente fez com ela. Dessa nova geração, né? Que a gente tá vendo tudo muito fácil, assim, de informação. Eles têm tudo muito na mão, tal, não sei o quê. Na minha época não tinha inteligência artificial, já tinha Google, mas não tinha essa facilidade. Isso aí é difícil. E aí, eu fico pensando assim, a galera, o aluno em si, né? Ele sempre tem um pouco de preguiça, né? E aí, a galera tá tendo um pouco mais de preguiça porque tá tendo muito fácil. E aí, eu recebo umas perguntas, assim, que eu falo, gente, será que a pessoa, ela assim... Em algum momento, ela olha pro computador dela, existe uma estrutura chamada teclado, e coloca lá, Google, o que é tal coisa? Pum. Qual a dose da dipirona? Pá. Eu tô com um paciente que eu tô com insuficiência renal. Coloca um artigo lá, de 2021 a 2024, são os artigos mais recentes. A pessoa não quer ler. A pessoa hoje quer a resposta. Isso que é a diferença. Coloca lá, sei lá, insuficiência renal crônica. Pum. O que eu tenho que fazer? E outra coisa que eu percebo muito é que, assim, ainda mais essa geração nova, eles são muito de protestar, de brigar, de reclamar. Tipo, o professor não pegou e não facilitou pra mim na prova porque eu não dormi bem. Não facilitou pra mim na prova porque eu tava mal. E aí pega, tipo assim, cada vez mais que o professor tem que cobrar porque o aluno tem que aprender, ele é recriminado porque não pode, porque fica tendo essa militância. Verdade. E eu acho que, na não verdade, pode fazer nada. Existe hoje uma liberdade muito grande de expressão. Então. E que não tem que ser recriminada por liberdade de expressão. Mas quem se expressa tem que entender que ela não tem direito a magoar os outros, né?
e que dizer algumas coisas sem ter um conhecimento para aquilo, não é certo. Exatamente. Né? Não é certo. Então, eu acho que é limite que eu acho que falta muitas vezes. É o limite. Sim. Né? Agora, a inteligência artificial, eu acho que ela tá vindo nesse momento, né? A gente tá vivendo esse exato momento que a gente viveu lá quando foi a internet entrando. Sim. Quando era a internet, a gente falava, nossa, como vai ser essa busca? Porque, gente, a gente continua buscando na internet, só que a gente hoje entende aonde a gente deve procurar para ter mais certeza que aquilo é confiável. Porque continua tendo muita coisa errada na Tem internet. aquela coisa, você não vai procurar no Wikipédia, né? Pelo amor de Deus, Você né? sabe que eu fiz uma vez uma ação? A gente tinha que fazer uma ação na faculdade que pudesse envolver a comunidade, né? Eu lembro que você me contou isso. E, cara, eu falei, quer saber? Porque meus pais procuram lá, raiva. Ele vai escrever lá, aparece primeiro o quê? Wikipédia. Aí meu pai lê o quê? Minha mãe vai ler o quê? As pessoas que não são conhecedoras técnicas da área vão ler o quê? Então pronto, porque o Wikipedia é uma ideia legal de você ter um livro aberto, onde as pessoas podem complementar e acrescentar. O problema é que tem gente que é besta Vai colocar coisa e errada. coloca coisa errada porque acha que isso é legal. Pelo contrário, babaquice, exato. sim. Aí o que a gente fez? A gente reviu algumas zoonoses e reescreveu. Topíssimo. Foi super legal para conseguir levar para as pessoas que buscavam no Wikipedia uma mensagem decente, correta, corrigida, Que legal. né, médica para eles, né? Então, enfim, eu acho que tudo isso pode acontecer. Agora, a inteligência artificial, as pessoas ainda não entenderam que você precisa, inclusive, saber perguntar. Que você precisa treinar ela a fazer o que você quer. Então, por exemplo, a gente pega trabalho de conclusão de curso. Gente, olha. Aí o cara me escreve lá, o cara entra lá na inteligência artificial e coloca: preciso de um trabalho de conclusão de curso com esse tema. Aí ele vai lá, copia, cola e acha que você não vai descobrir. Acho que ele vai me dar 10. Mas fala, cara, agora, eu hoje uso. Eu também uso a meu favor. Uso. E sabe o que eu acho muito legal? Por exemplo, falando em TCC, já, né? Ó, meus alunos, toma esse toque, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu vou escrever um tema que eu defino, pede para a inteligência artificial te ajudar a estruturar. construir Exato. a revisão de literatura de uma forma cronológica. Exato. Porque é difícil. É difícil. A gente pegar e falar, nossa, eu preciso falar primeiro da anatomia, depois eu preciso falar dos sinais. Depois... Meu, às vezes isso é difícil fazer. E aí, eles colocam em tópicos, você fala, meu, show. É o que eu fiz. Show. Ou às vezes, cara, você tá com dificuldade em escrever um parágrafo, fala assim, meu, me ajuda a reescrever isso. Palavras melhores. Isso, a tentar melhorar esse texto e tal. Eu tenho um amigo que ele é uma figura, ele chega a trocar ideia com a inteligência artificial, ele fica mandando mensagem. O meu amigo, ele pega e usa a inteligência artificial como se fosse o psicólogo dele. Isso. Ó, Pedro, tô colocando você aqui. Isso aí. Minha esposa chegou tarde hoje. O que devo fazer? O que será que ela estava fazendo? Ricardão. Aí vem a ideia. Mas, devo perguntar? Meu, para, não é isso. Mas troca uma ideia do tipo, tô querendo abrir uma empresa. Cara, o ramo é esse, me busca essas informações. Só que as pessoas precisam pegar e tentar ir atrás dessa informação. É válida. Sim. É válida. Cara, já aconteceu de eu, por exemplo, questionar a inteligência artificial, do tipo, não, no livro tal, estava escrito assim. Aí veio a resposta, você pode estar certo. Como assim você pode estar certo? Porque eu tenho uma base literária para discutir, e aí ela não achou aquela. Ela falou, ok, então pode ser. Bugou a cabeça da inteligência artificial. Não, mas é por quê? Porque ela precisa ser treinada. Sim. Aí temos que falar com a Eloá sobre isso. A gente vê, por exemplo, o pessoal respondendo no WhatsApp, né? Com inteligência artificial, restaurantes, enfim. Cara, você treina hoje a inteligência artificial até para como você quer atender. Então, se, por exemplo, eu tenho o meu linguajar e eu começo a falar, tipo, e aí, tudo bem e tal? O que você quer hoje e tal? Ele começa a pegar essa tua linguagem e a transcrever isso sempre, porque é como se você estivesse atendendo. Sim. Né? Então, a gente tem que treinar. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar a isso. Tá? Agora, tá ruim? Tá ruim. Porque a galera acha que a inteligência artificial
tá existindo para substituir ela. Então. E aí eu acho que é um ponto importante, porque se isso realmente acontecer, e aí eu me formei, o que eu faço agora? Então. Contrato uma inteligência artificial para trabalhar no seu lugar. Então, e já Exatamente. tem inteligência artificial veterinária, que você digita lá, cachorro entrou com suspeita disso com sinal clínico assim, e o tutor relatou isso. Diagnóstico, tratamento. E aí? E o exame físico? Duro, né? E saber fazer coleta? Exato. E conversar e criar o vínculo com o tutor. Exato. Entendeu? Em contrapartida, a gente tem cirurgias incríveis já sendo realizadas por robô. Então. Mas o robô Então, ainda precisa do executor. do executor ainda, Perfeito. Mas é uma inteligência. É. Então, a gente tem que entender que tudo pode ser pro bem. Mas tem que Depende de saber como ser você usado. usa. Como o Santos Dumont falava com o avião. Sim. Né? Eu criei para isso e isso não se tornou o que eu gostaria. Então, arma de fogo, tem um monte de coisa que a gente sabe que tem o bem e o mal. Então, eu acho que a inteligência artificial ela precisa passar por uma adaptação. Isso vai acontecer. O tempo vai acontecer. Sim. Mas não podem achar que ela vai substituir E o a gente, profissional. porque quem criou a inteligência foi o próprio ser humano. Sim. Agora, a gente não pode deixar que quem cria a inteligência seja mais inteligente que a gente. A gente precisa ir atrás da nossa inteligência. Sim. E ela só é a partir de leitura de livro, de procurar coisas na internet de forma correta, no local correto, ler coisas que são dignas. Né? Quando a gente começa a escrever um trabalho de conclusão de curso, chega uma hora que a gente começa a criticar os trabalhos e achar que isso não, isso aqui não tá errado, isso aqui não é legal, isso aqui é questionável. Quando a gente começa a ter esse senso crítico, fala assim, cara, eu já estudei bastante, porque eu já sei sobre o assunto. Ou então aquela pessoa que compra o TCC e não percebe que todas as páginas é a mesma página. Que não podemos falar o nome. Não podemos falar o nome, mas o Danilo já se tocou quem é. Meu Deus. Hashtag fica a dica. Não comprem TCC, tá? Por favor. Cara, Olha. mas assim, e aí eu acho que fazer isso, né, a pessoa ela não tá tendo vantagem. Ela tá se boicotando, na verdade, né? Exato. Porque aí quando chega a hora de atender, e aí? E ela é a vítima depois. Exatamente. E se coloca como vítima de todo um processo. Aí a culpa é de todo mundo. Mas a vida é edificar, né? Ela tem que construir. Sim. Então eu acho que a primeira coisa é essa. Não fiz. Eu usei inteligência. E agora? Né? Então vou desistir. Não. Batalha para recuperar seu tempo. Né? Sim. E a veterinária tem tanta área, né? Tem. Área para consultoria. O pessoal acha pra parte que... legal. Sim. Pra... Agora tem até a área de marketing. Você pode fazer essa só a parte área de legal é Para fácil. marketing. suínos, para aves, para equinos. Sim. Cara, supermercados com controle de qualidade de Sim. alimentação. A nossa área é tão gigantesca Sim. pra gente ser vítima também do processo. Então não dá. Então, é resiliência, não tem jeito. Mas todo mundo apanhou, né? Acho Nossa que se todo mundo Senhora. contar a história... E como assim? Como que o professor, quando ele tá dando aula assim, né? Você já consegue perceber as primeiras aulas, os primeiros meses, quem o aluno que tem esse Ou leva mais algum perfil pra tempo? docência ou não? Você consegue olhar e falar assim... perfil docente. Tipo, você olha pro seu aluno e fala, esse Nath, aluno... eu acho que por características sim, mas a gente pode se surpreender, né? Sim, Agora, tem pessoas que elas têm uma desenvoltura para falar, né? O meu professor mesmo, meu orientador do mestrado, ele foi meu professor na faculdade. E ele falava, você pode mentir o quanto você quiser, que eu mesmo sabendo sobre o tema, eu vou colocar em dúvida o que eu sei. Porque você convence quando você fala, né? Então, tem gente que tem a facilidade da fala, né? Do diálogo, do convencimento. E tem muita gente que é inibida. sim. Tem gente que sabe, é um excelente profissional, mas não sabe pegar e passar para outra pessoa. O que eu acho, e aí falando da docência, né? Eu amo falar sobre isso, é que diferente de, por exemplo, um professor, como a gente pensando, sabe, um professor da minha filha, de educação infantil, esse profissional ele estudou para ser professor. Sim. Né? A gente, vamos dizer, a Paty quer virar professora, quer dar aula, ótimo. A Paty fez o quê? Né? Ela fez a faculdade, ela se dedicou, ela fez pós, ela clinicou, ela trabalhou. Aí ela vai fazer mestrado, ela vai escrever uma tese de mestrado, ela vai fazer, às vezes, algumas horas dedicadas ao hospital em cima da tese dela, clínica, beleza. E você vai dar aula.
Aí quando é a mesma coisa quando E sai da como é faculdade. dar aula? E como é dar Aham, aula? é Exato. isso. E como O é? que eu faço pra dar aula? Como é dar aula? Como que é você não ter cria inimizade com didática? todos os alunos? Aí é quase impossível, né? Não tem como agradar todo Como mundo. ser um professor legal e não ser odiado por isso, geral? Exato. Você sabe que dos meus créditos do mestrado, eu já dava aula, né? E a Paty sabe, eu falando na aula é um pouco diferente daqui, é que eu tô mais sério, tô tímido e tal. Mas na sala, cara, eu subo em cima da mesa, eu grito, eu coloco vídeo com volume alto. É isso e mesmo. tal. E eu conto história pessoal minha, eu conto fracasso, eu conto porcaria que eu fiz com Sim. a esposa, de perrengue que passou, pra fazer com que a pessoa entenda que eu sou um ser humano e Sim. eu tô junto dela, e eu tô torcendo por ela, né? E eu tô ali pra esclarecer, porque eu sou só uma ponte pro ensino. Querendo ou não, porque o aluno vê muito o professor como, tipo, se levar o meu cachorro, o meu cavalo pra ele, não tem como morrer, porque Isso, é o Deus. professor, é o Deus. E não é. A gente é só um ser humano e é só uma ponte pro ensino, porque quem aprende é o aluno. O professor tenta ensinar, mas quem aprende é o aluno. O processo de ensino e aprendizagem é muito mais dependente do aluno do que do professor. A gente precisa tentar ser uma ferramenta que te convença a aprender. Agora, quem aprende é você. Sim. É o aluno. Então a gente tem que se dedicar a essas tentativas. Agora, eu não tive aula docente. O que é ensinar? Isso. Como Vem ensinar. aqui, cara, e se você falar assim, é legal. Se você usar esse tom, é bacana. Se quando o pessoal lá do fundão estiver conversando muito, se você falar mais baixo, talvez a menina mais nerd lá na frente vai dar um berro, vai xingar eles e você não vai sair como chatão. É o que eu fazia. Não tem uma receita, né, de bolo. Não tem, a gente não se prepara para isso. E outras profissões docentes se preparam. Outros colegas se preparam. Nem tanto que quando perguntam a minha profissão, direto eu vou escrever primeiro veterinário. E não é que eu deixei de ser, mas eu sou professor. Sim. E aí o professor da minha filha, quando vai escrever lá a profissão dele, ele escreve o quê? Professor. Então a gente não se prepara, cara, dentro da nossa profissão para ser professor. Às vezes, inclusive, é triste pensar nisso, mas às vezes acaba a docência sendo uma saída frustrante para quem não se deu bem na profissão. Exatamente. Às vezes, a residência e o mestrado passam a ser uma base financeira para o cara que acabou de se formar. Então, eu me formei, não sei o que eu faço. Exato. Não sei para onde eu vou. Preciso de um dinheiro. Residência. O cara entra lá na residência. Tá, beleza. E agora? Acabou a residência. Eu tenho medo, não consigo sair, não conheço ninguém. Vou engatar no mestrado. Engatar no mestrado. E aí ele tá ali. Aí ele, e agora? Tem a bolsa, vou tentar continuar. Doutorado. Aí o cara encaixa. E aí ele vai substituindo o professor uma vez ou outra e tal. Mas ele talvez não tenha entrado com o sonho de se tornar docente. Aí surge aquele que pega aquele ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Isso. É isso aí. E aí eu fico pensando... Aí a gente tem... Na carreira, a gente tem aula... Eu já tive aula com uma professora... E eu não sei se ela estava, assim, apta para ser professora naquele momento, talvez, da vida dela, pessoal. Qual que é o nome dela? Eu bem gostaria de falar. Eu bem gostaria de falar. E todo mundo do Seus que estiver assistindo vai saber quem é. Eu odeio então, e assim, ela não falava bom dia pra gente, cara. E eu falava assim, gente, mas... que vai fazer outra coisa da vida, fia. Acho que ela não estava feliz, que nem o Danilo falou. Exato. Era um escape. Exato, eu pensei nisso. Quando você pega um professor que nem o Danilo, ele é bom sendo veterinário, é bom sendo professor, não é tipo, quem não sabe ensina. Quem sabe faz e ensina. Gente, você tem noção que a influência que o professor tem na sua vida... Como um todo, né? Porque, viu, fazer estágio com cavalo pra mim era uma coisa absurdíssima. Você lembra, eu odiava. Temos 6 minutos. Gi, Só? você consegue mostrar as imagens, Meu por Deus, favor? só! Jesus Cristo, passou muito rápido. ó. Meu pai amado. Vamos lá, vamos às imagens. Um long quest. Várias temporadas desse tema. Vamos lá. A gente tem aqui as fotinhos Olha aí. da família linda. Melhor Cara da mãe, né? Cara da mãe, né? Graças a Deus, Sorte, né? Tudo deram sorte. A Bibi, o Tito A e a Bru. Bibi, vamos lá. Pode passar. Onde você estava aqui?
Aí a gente tava em Marseille, na França. Nossa, Ai, é outra desculpa, coisa, né? Dono da Pizza coisa. Prime. É outra né? coisa. Ah, que fofura. Essa Casamento foto é alguma a gente coisa. tava no casamento da Thay, Que que belezinha. foi minha aluna também. A gente trabalha Belezinha. junto. Vai, E aí pode- eu peguei a Bia no colo pra dançar. Essa foto, tipo, assim, ela me mandou, ela falou assim, Dan, saiu no vídeo você com a Bibi numa cena tão linda. E aí eu dei um jeito de dar um print, print do no vídeo vídeo. e tal. É, e assim, foi muito legal mesmo. Foi, Que belezinha. dá pra ver que a gente tá Bem, feliz, bem né? feliz, sim. Vai. Nossa, cara. esse cavanhaque. Olha a cara do A professor cara Parece no Feliz. Breaking Bad. Não, o Eu devia cavalo tá. tão feliz quanto, É. né? A gente devia estar ouvindo a mesma pergunta com a mesma atenção, né? Eu vai. e a Verina. Olhando pra, Pode ó, ir. lá vem. Lá vem, vai. Aqui na aula, Ô, Rodrigo! Aham. Eu aqui. Eu mandei essa, eu peguei essa imagem Ó, pra, Matheus. por conta de O Rodrigo vocês, ali, ó. né? É. Olha o Kaique, a Isa. É a Ai, Tuti que belezinha. aqui, não é? A Tuti. Não, aqui não. Aqui era a Joyce. Cadê a tua? A Tuti acho que tá pra cá. Aqui a Maju. Maju. Belezinha. É muito A legal Gabi, ver, né? Top. A saia aqui no cantinho. Faz pouco tempo, porque se você vê a calvície, é a mesma. Ah, claro! Claro, É igual, com certeza. ó, é igual. A barba do Rodrigo permanece a mesma. Mas Pode passar. Ultrassom. essa é minha cara dando aula, né? É, tipo, eu é faço isso. esses trejeitos, faz essas caras e e bocas, tal. isso é verdade. É. Pode passar. Eu sou besta dando aula. É. Você tem razão. Acabou, Gi? Tem umas bem legais aí. Acho que minha e do Vi também, que a gente colocou no meio. Ô, Gira, a próxima Travou. vez que eu vier, se você puder abaixar a câmera, porque em cima desfavorece. Aí põe a minha de baixo. Ai, ou a gente traz uma peruquinha, né? Já tentou? Já pensou em implante capilar? Você sabe que eu passei um ridículo? Não tá indo? Não tem mais? Não? Eu fui cortar o cabelo, o cara me jogou aqueles pó de cabelo na cabeça. Ele já fez isso? Já fiz. Puta coisa. Eu falei, moço, mas de quem era esse cabelo que você tacou na minha cabeça? É fibra. Coisa nojenta. Aí o Vinícius fez Eu falei, assim, ah, ó. pelo Não, amor ele de fez assim, Deus. ó. O pó veio todo em mim. Isso, aí você espirra na festa, cai dentro da taça, né? Meu Deus do céu, cara. Não. Travou as fotos. Peraí, volta. Vamos lá, vê se vai. Aqui, ó. Aqui foi a inauguração do Fabi. hospital. Olha eu aqui, Fabiano. Fabiano. Já veio aqui no incrível Olha, cast de gente, vocês. eu era Ultrassom. feliz e não sabia. Olha a minha cara, gente. Pelo amor de Deus. Era um feliz e zumbi. não sabia, Era né? feliz e não sabia, exatamente. Gente, tem que aproveitar a faculdade. Pode É um passar. tempo tão gostoso da nossa vida. Eita, nós. Olha lá, eu também sou pai. É, Né? Tento ser o melhor que eu posso, mas não é fácil. eu imagino. Deve ser mais difícil que dar aula. É a maior não é? responsabilidade da minha vida. Vai, pode passar. Ah, e esse aqui foi o dia que a gente foi fazer umas fotos de jaleco, tinha tudo de branco e tava lá a turminha. Todo mundo tá joia. Super bem, né? Tá todo mundo bem. É, eu acho que isso também é importante pra falar Pode pra quem passar. quer, né? Que é possível. Tá todo mundo bem. É Ó, Ela possível. também gosta de pequenos. Gosto. Açaí, esse aí é um amigão. E quando você tem que tratar o seu cachorro, você manda pra quem? Quando- Você chama um veterinário, obviamente, né? É. É, então. Eu sou um cara tão apaixonado pelos meus pets que pra mim é difícil até fazer anamnese. Eu imagino. De verdade. É difícil levar e falar sobre, questionar. Eu acho que eu aperto um botão de ignorância pra não sofrer. Eu viro, sei lá, arquiteta. É, e eu acho, Pode mas passar. eu acho que é importante, viu? A gente Sim. ser passageiro Aí, nesses acabou. momentos. É, acabou. Muito Cadê a tua bom. foto, Patrícia? É, com a, então, com a não sei, cabeça do tem cavalo. a minha foto cabeça do cavalo? Ah, aqui na formatura, na colação, na verdade. Vai passando aí enquanto a gente tá... Aí, ó, profissão docente, É. Vai. com as becas. Acabou? Acabou. Ah, Ah, então tinha depois. tua Não, mas fotinha, eu faço a Júlia colocar na edição. Fique em Temos paz. 1 minuto. Vai. Vamos agradecer os Agradecer, decora. patrocinadores. Decora. Hora você constrói, hora você reforma, mas toda hora decora. Palminhas pra decora. Pizza Prime! Que hoje patrocinou nosso almoço. Special Breeds, Agropet Paixão. Mais alguém? Ternários Talk. Aí, a Zozoca Festeira que deu aqui. O brindezinho. brindezinho. Vamos abrir. Vai, falta. Vai, 40 40 segundos, segundos, vai. meu 39, Deus. 38. Bumba, vai. vai. Bumba. Vai. Vamos. Hã? A Nadi também. Agradecendo a Nadi. Ó, bolsinha que já vai pra Bruna ou pra Bibi, né? Com certeza. É, isso aí já perdeu o Playboy. Gente, 23 obrigado. segundos. Obrigada, Dan. Valeu, Valeu, obrigado é pra nóis. todo mundo. Falou! Uhul! Tchau.